Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus, hoje sábado, dia 30 de abril, da segunda semana da Páscoa. E a primeira leitura que nos dá a igreja hoje para refletirmos é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Então parece que até agora a gente estava olhando a igreja primitiva, era sucesso, os discípulos faziam sinais, milagres, anunciavam, o pessoal se convertia, até foram perseguidos, presos, não? Por causa de Cristo, sofreram chicotadas. Nossa, parecia que estava tudo bem. Era um sucesso só. E aí aparece esse capítulo. Poxa vida, se no capítulo 4 se dizia que os cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitados entre eles, etc., aqui já começa os primeiros problemas da igreja. Viver o mistério da igreja não é viver uma obra em que a paz, o amor, a comunhão entre os irmãos é fruto da nossa obra, do nosso esforço, não? Das nossas capacidades humanas. É fruto da obra de Cristo em nós. E por isso, muitas vezes, se estamos ainda em caminho para se dar em nós o homem adulto, o homem que ama, que perdoa, temos que fazer um processo de conversão. Para que a mim, a nível pessoal, Cristo destrua em mim a morte, o egoísmo, a soberba, a avareza, a luxúria, tanta bagunça, e me faça não viver escravo viver escravo de mim mesmo, fazer só a minha vontade, fazer só o que eu quero, mas agora morrer as minhas paixões, não sei, poder até renunciar aos meus bens para partilhar tudo isso. Enquanto esta obra não se completa em nós, claro, aparecem as mazelas humanas, a pobreza, a limitação do homem. E aqui não é diferente. Aqui temos um problema, porque os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica, porque os de origem grega diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. O que é o atendimento diário? Aqueles que tinham bens entregavam aos pés dos apóstolos, aquele que era recolhido distribuía-se para os órfãos, viúvas e tudo. E olha a acusação, que este dinheiro para socorrer aquelas que precisavam deste dinheiro para comer, para viver, enfim, para tudo, havia uma diferença. Estava tendo, não? Privilégio de um, rejeição de outro. As viúvas de origem grega eram deixadas de lado nesta distribuição diária. E aqui os apóstolos percebem algo que nós, como igreja, não podemos nunca esquecer. Parece que, e nós caímos muito nesta tentação, de que nós, os padres, parece que a gente não faz nada. Parece que padre tem neurose, digo por mim, estou falando de mim, de ter atividades, fazer coisas, correr, estar demonstrando que ele não está parado, que ele está produzindo, ele está fazendo coisas. Não? Por isso que a gente sempre está fazendo uma obra, uma reforma, não porque não seja necessário, também é necessário. Né? Mas além disso, parece que a gente faz e acontece reuniões e realiza coisas, porque parece não, que a gente tem um complexo danado de parecer que não está fazendo nada. E não é verdade. Olha o que os apóstolos percebem nesta dificuldade da distribuição, que seria hoje, nós podemos colocar como exemplo hoje, a distribuição da cesta básica, por exemplo, não? Alimento aos necessitados. Pedro e os discípulos percebem, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra para servir as mesas. Primeira coisa. Nossa missão fundamental, fomos ordenados para isto, para anunciar o Evangelho. Vamos fazer o seguinte, vamos encarregar 7 homens, os diáconos, para que eles se encarreguem da mesa, mas nós, olha o que diz Pedro, deste modo nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Esta é a missão fundamental do sacramento da ordem, do padre, do bispo. E nós, às vezes, neuroticamente estamos fazendo coisas, e às vezes rezamos pouco,
e trabalhamos muito pouco a palavra de Deus. Porque temos que anunciar, proclamar esta missão e preparar para levar Cristo aos irmãos pela palavra, pelo anúncio. E, claro, pela oração nossa pessoal que nos ajuda. Terá um monte de outros serviços que não é necessário o padre fazer, realizar. E por isso, o ativismo clerical é um mal tremendo na igreja. O Papa Francisco já tem alertado sobre isto. Não? Eu espero que nós rezemos por todos os padres e bispos. Sim, nós temos que fazer muitas atividades. Às vezes, somos solicitados em tantas áreas, em tantas coisas, mas que nunca percamos o fundamental, que temos que nos dedicar à oração e à palavra. E eu espero que o Senhor ajude ao clero, à igreja, se queremos ver a igreja forte hoje. Um clero forte é aquele que dedica-se à oração e à palavra. O evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Ontem, Jesus fez a multiplicação dos pães. O pessoal queria até fazê-lo rei para resolver os problemas daqui. Jesus não veio para ser rei daqui. Pede aos discípulos que atravessem o mar da Galileia, vão para o outro lado do mar, que ele iria despedir as multidões e logo em seguida iria. Foi à montanha para rezar, rezou a noite inteira. E no meio da noite, na madrugada, caminha sobre o mar. Aqui, diferente de Mateus e de outro evangelho, no outro evangelho, os discípulos até ficam assustados, acham que Jesus é um fantasma. Aqui, no evangelho de João, reconhecem que Jesus é esse que caminha sobre o mar. E querem até colocá-lo na barca, mas rapidamente eles chegam à margem. Ou seja, antes de começar toda a parte do discurso do pão da vida, nós vemos esta primeira multiplicação dos pães de Jesus que caminha sobre o mar, que é figura da Páscoa. O que é a Páscoa? Fazer com que nós, pela Eucaristia, pelo batismo, pelos sacramentos da penitência, do que for, poder caminhar por cima das nossas mortes. A água, o mar, sempre é símbolo da morte. Sim, é símbolo de vida, rega a terra, não ajuda para a gente beber, enfim. Mas também é figura de morte. Quando vem uma enchente, um tsunami, algo, não? E é tremendo. Por isso, Jesus é aquele que caminha sobre a morte. Lembre que em outro evangelho, Pedro pergunta a Jesus, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas. E Jesus permite, e Pedro caminha sobre o mar. Mas enquanto olha para Jesus, caminha. Quando deixa de olhar, sente o vento e olha para si mesmo, afunda. É a figura de cada um de nós. Que quando os nossos problemas, sofrimentos, parece que vão nos afogar, temos que lembrar deste evangelho. Jesus o que quer é dar-nos um poder, o poder da sua ressurreição, para que caminhemos sobre a morte. Que os nossos problemas, figura desta água, não nos afoguem, mas que passamos por cima destes sofrimentos. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a agarrar-nos, olhar para Jesus, estar unido a Ele. E poderemos, de fato, como Jesus, caminhar sobre os nossos problemas, sobre este mar revolto que tantas vezes quer nos afogar, sobre a morte, sobre as nossas dificuldades. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a viver assim a experiência de Deus e da sua ressurreição em Cristo Jesus. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a acreditar que tu providencias sempre caminhos no meio da morte, caminhos no meio do mar, para que passemos a pé enxuto e possamos trilhar rumo à terra prometida. Ajuda-nos de verdade a nunca duvidar do teu amor e ver a tua assistência sobre cada um de nós. Este pedimos por teu Filho, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã,
para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus?